bem-vindo a mais um Médico Explica. E um dos temas que eu acho mais interessantes dentro da geriatria, que a gente conversando aqui nos bastidores, é sobre a idade início para se procurar um geriatra. Vocês vão cair para trás. Então, aqui é aquele podcast onde a gente pergunta aí. O médico explica. E hoje ele vai. Hoje, vocês vão perceber que vai ser um episódio contrário, né? Porque geralmente eu que fico perguntando mais, falando mais, interagindo mais e ela prestando atenção. Hoje vocês vão ver que eu vou entrar mudo e sair calada, porque. Duvido. Vou tentar, pelo menos. Doutor Henrique, muito obrigada por ter vindo, por ter recebido esse nosso convite, viu? Obrigada mesmo por estar participando desse nosso projeto aqui de tirar o pessoal do Google e trazer para algum especialista escutar um negócio legal. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Jéssica. Vai ser um prazer responder tudo que vocês precisarem aqui, tá? Então, vamos começar com aquele tema que eu já falei aqui. Qual a idade que a gente deveria se preocupar com o geriatra? A geriatria, até pelo próprio significado, né? Geriatria, geri significa velhice e atria significa cura. Então, é cura da velhice. Obviamente, a gente não sabe que ninguém vai curar a velhice, não tem como. Só que a gente pensa no envelhecimento. Como envelhecer da melhor forma possível. Então, a gente recomenda que procure um geriatra em torno de 40 anos, já para começar essa trajetória, né? Aí a gente faz o quê? Eu sabia, porque eu já tinha tido essa informação conversando com ele. Eu falei, cara, a hora que ele falar que tem que procurar um geriatra, porque a gente pensa no geriatra, acho que todo mundo pensa naquele velhinho que, assim, que já foi de arrasta para cima e tá nas últimas. Ninguém pensa em alguém com 40 anos, tipo, e aí, tá indo onde? Pô, no geriatra. Geralmente essa pessoa tá no endócrino, tá no... Existe esse... Acho que a palavra, não sei se é preconceito com o geriatra. Na verdade, não digo preconceito, eu falo que é uma falta de informação, né? É uma especialidade, apesar de vir lá desde 1900, lá até antes, Aristóteles, né? Mas é uma especialidade que agora tem se começado a falar sobre. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a conhecer, desmistificar, saber que quem vai atender não necessariamente vai ser um vovozinho que vai estar atendendo lá, que vai ser o geriatra, e não necessariamente eu preciso procurar só quando eu já estou cheio de doença, as pessoas vão começar a procurar e vão ter o benefício. Então, daqui a 40, 50 anos, essas pessoas que começaram a se consultar vão ver, nossa, foi muito bom. E vão começar a difundir essa informação. Você falou uma coisa agora que gerou uma dúvida. Por exemplo, vamos pensar em uma pessoa na casa dos 70. Se ela tem... Em que momento a família tem que escolher um geriatra ao invés de um especialista, talvez, daquele problema que a pessoa tenha, entende? Então, Sim. por exemplo, se é um diabético, vai tratar com um médico X. Se ele tem, sei lá, outro tipo de problema, alguma coisa com neuro. Em que momento essas especialidades, talvez, elas substituam por... Não, a gente precisa ir num geriatra. Quando que isso acontece? A geriatria ela não exclui nenhuma outra especialidade, né? Ela vem como um orquestrador das especialidades. Então, muitas pessoas que têm a comorbidade, doença de pressão alta, diabetes, vai procurar um endócrino, vai procurar um cardiologista, vai procurar um pneumo. Então, ela começa a ter diversos especialistas que muitas vezes olham para a área deles. Não pensam que ela tem uma incontinência urinária, não pensam que ela pode estar dormindo mal. E aí o fato de não conseguir orquestrar toda a vida dela, a gente orienta, procura um geriatra para te ver como um todo, e ele vai conseguir encaminhar, olha só, realmente você precisa de uma atenção diferenciada de um cardiologista, porque essa doença que você tem é uma doença específica que ele vai conseguir cuidar. Então, o geriatra, ele é em todos os momentos. Não tem um momento ideal, eu acho que um geriatra seria bom. Não. Como eu falei, desde os 40, é sempre bom você ter um médico da família, um médico que vai te acompanhar. Então, o geriatra entra muito nesse contexto no passado, como tinha um médico da família que atendia a avó, atendia a mãe, o pai. Uhum. É nesse contexto, de ter alguém que te conhece por um longo período. Então, você vai internar no hospital, quem sabe a sua história? O cardiologista muitas vezes sabe a sua história do coração, pneumologia, entendeu? O geriatra não, ele vai saber como um todo. Toda a sua vida ele tem lá, já detalhado. Cara, ele vira mais um amigo da família do que... Eu achei muito bonito quando eu conheci ele, que ele falou assim, cara, eu quero ser o médico da família. Sabe aquele cara antigão
que chega com a pastinha lá na casa da pessoa e que conhece, que conversa, que toma um cafezinho. Ele falou assim, é isso que eu gosto de fazer. Mas é engraçado, porque como eu tô com meus pais idosos, não muito idosos, eles são bem, mas a minha mãe, ela tem uma certa demência, que eu vou explicar aqui pra galera, mas você já tá um pouquinho por dentro, porque acho que a Jéssica, né, iniciou o assunto. E eu sinto muita falta disso. Né? O médico da família, na verdade, ele é o meu sogro, que é um cardiologista, mas é aquilo que foi ficando. Mas eu sinto falta exatamente disso, de alguém que saiba o histórico do meu pai, porque é um cara que teve câncer, é um cara que teve uma série de problemas, enfim, uma série de doenças pesadas. E eu sinto falta, tipo assim, deixa eu ligar pro médico dele aqui para ver o que eu faço. Sim. Entendeu? E eu acho que essa consciência ainda não é clara para as pessoas, né? Que precisa ter esse alguém que fica acompanhando. Não é. Precisa ser trazida mais nesse contexto de... Eu acho que o benefício a médio e longo prazo é incrível. Né? Você poder confiar, você poder tirar dúvida. Hoje em dia, né, essa parte digital é muito prevalente. Então, o WhatsApp, você está com uma dúvida, está passando por uma situação nova. E aí você vai ligar para quem? Às vezes você liga para o cardiologista, é uma outra situação que não tem nada a ver com o coração, nada a ver com... Então, ter alguém que consegue abraçar um pouco mais é interessante. No meu ponto de vista, é essencial, mas eu acho interessante para todo mundo. Tá? Não dividiria, eu acho que esse grupo tem que ter. Não, acho que todo mundo deveria acompanhar. E é até isso que você falou de gerir, né? Exatamente, porque não exclui as especialidades, mas você entende como um todo. Você vai entender quem é o neuro que trata, por exemplo, da mãe dela, quem é o endócrino que ela falou, quem é não sei o que estão fazendo, se tem alguma coisa que está divergindo, você vai enxergar ali, você vai entender. Cara, e assim, realmente eu acho que isso é uma coisa que quase ninguém tem. Assim. E você abrevia muito o tratamento. Um exemplo, todos os meus pacientes eu converso com todos os especialistas que tratam eles. Então, eu ligo para o neurologista, eu ligo para o cardiologista, eu ligo para a fisioterapeuta, converso como que a gente pode abordar melhor esse paciente. Então, tem muitas vezes que eu vou na casa do paciente, vejo um exame que é do cardiologista. E eu sei que ele tem um cardiologista assistente. Eu vejo que está alterado, mas eu não trato. Eu vou ligar para o cardiologista. Olha só, viu o exame aqui que ainda você, né, vai ver lá para frente, tem uma alteração, o que você acha da gente aumentar essa medicação? Você acha interessante? Ah, acho interessante. Então, a partir daquele momento, a gente já fez a mudança. Não precisa esperar e marcar uma consulta, que muitas vezes, né, é difícil essa consulta, de marcar. Então, a gente trabalha como uma equipe. A geriatria ela é muito conhecida por um trabalho interdisciplinar. Então, eu não trabalho sozinho. Em nenhuma abordagem de nenhum paciente meu, só o Henrique, geriatra. Não. É o Henrique, geriatra, alguém fisioterapeuta, alguém terapia ocupacional, outra pessoa nutricionista, os especialistas, entendeu? Então, é uma especialidade que atua de forma interdisciplinar, junto com os outros. Isso vai também de encontro com, por exemplo, porque vamos usar o exemplo de um cardiologista, sei lá. Ele passa um tratamento ali, ele passou o tratamento, ele só vai ver esse paciente 2 meses depois, 1 mês depois, né? Tem até um contato, mas não justifica ficar ligando tanto. E aí, às vezes, você chega e você percebe que, de alguma maneira, aquele tratamento não está sendo adequado, não porque o médico passou errado, mas porque o paciente não está conseguindo aderir, ou não está fazendo bem, ou tem outra coisa atrapalhando, e aí você consegue interferir nisso? Acontece? Eu vou um pouquinho além, né? A conduta, ela sempre é adequada para o momento e para a queixa que foi estabelecida. Só que, muitas vezes, o que acontece nos idosos é que aquela medicação ela começa a ter efeitos colaterais. E, fora os efeitos colaterais, ela começa a interagir com outras medicações, às vezes uma lista extensa, que a pessoa já tomava. E se não for visto isso anteriormente, essa medicação com essa aqui pode dar queda, pode dar tontura e acabar caindo. Então, se você não vê isso antes de começar a medicação, você pode ter uma complicação em 1, 2, até 1 mês ali depois. Então, a gente atua muito também nessa questão de orquestrar a medicação. A maioria dos pacientes com doenças que chegam nos 70, 80, já tem uma polifarmácia. Né? Polifarmácia a gente fala quando tem mais de 5 medicações. Então, eu tenho paciente que tem 14, 15, que a gente tem que enxugar. Às vezes, o que a pessoa recebe
mensal ali vai só para medicação. 2.000 e pouco só de medicação. É absurdo. Então, o que a gente tenta fazer é, na medida do possível, enxugar essa prescrição e entender o que pode estar batendo uma medicação com outra, gerando um sintoma que é uma queixa. Porque muitas vezes a queixa do paciente, eu tô fazendo muito xixi, acorda à noite fazendo xixi. E aí, quando você vem para as medicações, você fala, mas você toma isso aqui. Se a gente tirar isso aqui, provavelmente vai melhorar a sua queixa. E você começa a tirar a medicação e melhora a queixa. Ou seja, você tem que definitivamente fazer vasculhar. Uma visão geral, né? Sim. Assim, e literalmente, acho que a palavra orquestrar, ela se encaixa perfeitamente. Exatamente. Agora, o problema é fazer com que, pelo menos eu com a minha dificuldade maior, é fazer com que o idoso vá ao geriatra. Né? Porque ele sempre acha, não sei se é a minha família, se é a criação da minha família. Não, a gente vai quando tem um problema específico. Aí a gente não procura um médico específico. O geriatra não precisa. A busca ativa por parte do paciente ela ainda é muito defasada. Né? A gente costuma buscar muito, nós como seres humanos, coisas que nós temos como objetivo. Então, parte estética, você não espera o cirurgião plástico vir atrás de você. Normalmente você vai buscar, você quer pesquisar todos os cirurgiões, você quer pesquisar o melhor, você quer, né? Para você poder ir atrás do que você quer. O geriatra já é muito uma indicação de fim, né? Passou por várias, olha só, acho melhor você procurar um geriatra. E aí acaba chegando na gente, né? Mas isso tem que mudar, é uma questão de pensamento e de organização de vida mesmo. Qual é a sua prioridade? É envelhecer bem ou viver uma vida intensa até os seus 60, 70 e depois acabou? Só sustentar até sobreviver. Chegar um momento lá. Né? Eu vejo muito no meu consultório, chega muito paciente com 70, 75, que eu pergunto, você tem sonhos? Você sonha ainda com alguma coisa? Aí a pessoa fica até na dúvida, começa a falar o que ela ajuda, o que ela tá fazendo. Eu falo assim, não, Nossa, você não entendeu minha pergunta. Essa pergunta me embargou. Me embargou. Eu falo, você não entendeu minha pergunta, eu estou perguntando sobre você. Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos para você, para a sua vida? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa viveu ali até os seus 70 e por ter uma casa, por ter uma família construída, ela considera que, não, eu sou realizada, tá bom para mim. Já vivi, tá ótimo para mim. Mas não é, a vida é muito além disso, sabe? A vida é você viver intensamente todos os momentos da sua vida. Planejando, vivendo e realizando. Porque você ter sonhos e não ter realização, você vai viver uma vida frustrada. Então, eu digo sempre para os meus pacientes, sonhe grande para ter como objetivo. Sonhe pequeno para ter os resultados. Porque de resultado em resultado você vai ser feliz, você vai ter realização na sua vida. Você percebe que eles chegarem nesse momento de... Deu aqui, agora é só esperar o meu momento. Isso adoece? Já é uma doença. Você não ter sonhos, você não viver, você não querer mais viver, já é algo ruim. É diferente de um paciente realmente que tem os seus 98, já tem algumas ali doenças, comorbidades, ainda está lúcido, e você perguntar para ele, e ele falar, não, eu vivi tudo que tinha para viver. É muito diferente de alguém com 70 que está na vitalidade, que tem tudo pela frente ainda, tá curtindo agora a fase dos netos, tem tudo para ir com garra, mas diz, não, já realizei, não consegue pensar nos sonhos. Isso adoece. Você não ter planejamento, você não ter propósito de vida, pode gerar uma depressão, pode gerar uma doença até muito... A depressão em si, ela é muito escondida, ela é muito subdiagnosticada. Na terceira idade? Na terceira idade, principalmente. Porque o idoso da casa está mais parado no canto dele, é normal. Ele é um vovozinho, é um idoso, deixa ele quietinho. Ninguém identifica isso como uma possível tristeza, uma depressão que está se alastrando, que está aumentando cada vez mais, e aí a pessoa tende a deixar isolado. Quando o certo é você trazer para perto, você abraçar, você conversar, perguntar sobre, e aí, vô ou pai, como foi sua vida? Me conta um pouco mais de você. Eu peguei um caso interessante esses dias, uma visão dos filhos totalmente deturpado dos pais.
E aí, na consulta, como a gente abrange, eu pergunto desde onde você nasceu, de onde você veio, me conta um pouco mais sobre a sua infância, pergunto toda essa parte. E aí, na consulta, eu entendendo, né, toda a história, toda a trajetória, era totalmente tudo que foi feito era super justificável. Só que na visão dos filhos, entendendo aqueles fatos pontuais, gerou mágoa neles. E eles tinham uma visão, né, do parente totalmente errada. A gente vive, vocês, né, são mães, né? Uhum. Vocês sabem, a gente atua de acordo ali no momento como dá, né? É. Como dá. Eu não sou incrível, não sou o melhor pai do mundo, mas eu atuo do jeito que dá, nas medidas do que... Melhor que eu posso naquele momento. É. E que nem sempre é o ideal, mas é o que a gente consegue. É o que dá. E a visão, muitas vezes, dos nossos filhos para conosco é deturpada. Porque eles vão entender isso lá na frente, mas sem todo o histórico que a gente estava passando no momento, né? Nós pais. Então, isso cria um afastamento de filhos, pais, filhos, avós, que é absurdo. Então, a gente precisa rever isso, a gente precisa aproximar mais a família, a gente precisa estar com essa comunhão, né? Entendendo e conversando mais. Acho que a conversa, falta muito conversa hoje em dia. É muito engraçado você falar isso, que é exatamente o que eu vivo nesse momento. Eu cresci, assim, desde criança, início da adolescência, minha adolescência toda, eu cresci, assim, com pânico da minha mãe. Assim, sabe? Ela me faz mal, ela me irrita, ela não sei o quê. Ai, cheia de falta, cheia de dor. E eu vivi afastada dela até agora. Até agora, quando eu virei mãe, quando eu tenho que trabalhar, quando eu tô com uma filha adolescente. Aí você ganha uma maturidade que quando eu comecei a conversar com a minha mãe, quando eu olhei o histórico de vida dela, eu falei, caraca. Eu acho que muito porque, principalmente, a gente se juntou e aconteceu uma série de coisas com a minha mãe e você me viu perdendo um pouco isso. Eu tinha exatamente isso. A minha mãe era... Nossa, não imagina nem. Eu sabia que hoje ia ser coisa pra você. Porque a minha mãe era tudo pra mim. Fazia tudo pra mim, pra minha filha, tudo da maneira dela, né? Porque ela tinha uma criação diferente, me criou diferente, como eu criei minha filha, né? E ela viu eu perdendo esse laço com a minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe... A gente não tem um diagnóstico fechado, mas ela tem um grau de demência. A gente não sabe se é demência, se é alguma depressão, e a gente não consegue diagnosticar. Nos exames dela não tem nada, nenhuma patologia, mas ela tem um déficit cognitivo muito forte, ela tem um déficit de memória muito forte, e não é o Alzheimer, porque a gente fez a pulsão, enfim. E ela me viu perdendo isso. Eu tinha tudo que minha mãe fazia. Muito rápido. Minha mãe fazia tudo por mim. E, de repente, parou. Porque eu não conseguia fazer. Minha mãe era ativa, dirigia para tudo quanto é lado. Meu pai não pegava um carro para nada. Sim. E agora, meu pai, tipo assim, 67 anos, eu acho eles são muito novos. Começou a ter que dirigir para tudo quanto é lado. Meu pai sempre foi desligadão, tal, não sei o quê. E erra, e ela briga, não sei o quê. Cara... É como, assim, o que eu vi acontecer... Foi a mãe dela, que eu conheci. Não, minha mãe vai pegar a Alice na escola, minha mãe vai fazer isso, minha mãe tá comigo, não, minha mãe vai vir ela leva pra no cá. inglês, não sei o que. Quando a gente tava aqui fazendo obra do estúdio, a mãe dela veio pra cá e ficou aqui, não sei o quê. E aí ela foi se apagando. É como se ela não tá mais ali. Sim. Tá viva, tá aqui, tá com a gente, mas ela não tá mais ali. Ela foi se apagando. Você fala com e ela... fica distante, assim, sabe? Está sendo um processo doloroso pra ela. E esse ponto que você tocou foi, a partir do momento que eu olhei para minha mãe, não no olhar de filha, mas num olhar igual, eu comecei a ver assim, eu falei, caraca, ela ficou viúva com 29 anos e eu tinha 14 na época. Caraca, ela foi mãe com 16, ela não teve pai, ela não teve mãe. Caraca, ela viveu assim, ela teve que ficar... Aí tudo se justifica e aquela dor e aquela distância que você tem vai embora. E aí você cria uma coisa de acolhimento, de não vem pra perto de mim, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você, eu vou fazer por você. E aí a minha mãe tá nova, minha mãe tá com 47 anos. E aí eu fico falando assim, não, mãe, que eu vou fazer, que eu vou comprar isso pra você, que eu vou te dar tal viagem. Ela, para, você tem que fazer as coisas pra você. Eu falei, mãe, aceita, porque o filho, quando ele ama... É prazer do filho fazer pelo pai. É prazer do filho, assim, proporcionar e cuidar. O amor, ele vem muito como forma de doação, né? E doar o tempo, doar o que a gente puder para os nossos pais ou para quem a gente ama. E, no caso da sua mãe específico, olha a barra, né, que ela enfrentou
E nesse período que você se afastou dela, imagina a barra que ela enfrentou de, mesmo passando por tudo aquilo sozinha, ainda ter a filha que ela batalhou tanto afastada. Então, e mesmo assim, ela calada, ela consciente ainda entendeu e respeitou o seu espaço. Então, assim, mãe, a gente nem entra nesse mérito porque é absurdo. No seu caso, Alessandra, se a gente pensar como filhos, você falou assim, ela era tudo para mim. Ela não era, ela é tudo para você. Não é ela não ter a memória mais, ela não ter os movimentos, ela pode estar na pior forma possível fisicamente, ela é sua mãe, sempre vai ser sua mãe. Estando aqui nesse mundo, não estando nesse mundo, ela é sua mãe. Então, a visão que a gente tem que ter para essas doenças trágicas, para essas doenças que a gente ainda não tem diagnóstico, a gente não tem ainda tratamento, é entender que, independente do tempo que tenhamos juntos, vai ser o melhor tempo que a gente pode viver. E eu até comentei assim, o seu diagnóstico não é o seu destino, né? Então, o diagnóstico que ela vai receber, ou se não receber, não é o destino dela. O destino dela é ter a família perto, viver plenamente cada segundo, mesmo que, se eu esqueço esse segundo feliz que eu tive, eu vou reviver ele várias e várias vezes, né? Uma das doenças trágicas que a gente tem hoje em dia no século é o Alzheimer, né? 60% das demências, até você falou que não é, né, o Alzheimer, 60% das demências são diagnosticadas como Alzheimer. E o Alzheimer ele é muito trágico, né? Porque ele faz a pessoa perder essa memória recente. Então, ela fica naquelas conversas, contando do passado diversas vezes. E muitas vezes a abordagem do familiar é isolar esse... já ouvi essa história tantas vezes. Sabe? Toda vez que você chega, a mesma história. Só que o interessante é que você pode ter abordagens diferentes. Isso que é o interessante, né? Você pode abordar de forma diferente, você pode responder uma coisa diferente que ele não vai lembrar. Então, a forma com que você lida com essas doenças péssimas vai dizer como a família vai levar essa vida. Então, todo mundo pode ficar triste, todo mundo pode se isolar, entender aquilo como uma doença, né, da mente ali, que, não, gente, nem puxa assunto, porque senão ele pode ficar nervoso, e aí deixar ele num canto, e ninguém falar de verdade sobre isso. Ou a gente pode encarar da melhor forma possível. Uma doença, infelizmente, foi acometido. Não tem tratamento? Não tem tratamento, então vamos cuidar. O que pode ser feito para amenizar? Sabe? Controle de comportamento, conforto, né? Tudo isso é, de fato, uma intervenção. Tá? E tem assim como... É ruim? Péssimo. Se a gente pudesse mudar da nossa vida pela nossa mãe, pelo nosso pai, a gente daria. Mas, infelizmente, não é a gente que escolhe. Então, a gente tem que encarar da melhor forma possível. Com certeza, você está dando pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua mãe, que eu vi aqui, você está dando o melhor para ela, né? Tentou já fazer todos os diagnósticos, né? Todas as coisas. Muitas vezes é parar de buscar um diagnóstico e entender o que a gente pode fazer para melhorar. É meio que o momento que você está agora, Exato. né? E a minha preocupação maior é que meu pai não adoeça. E como ele fica muito sozinho com ela, né? E aí, nossa... Que aí... E ele é aquele homem antigo que, assim, cara, ele deve estar devastado por dentro, mas ele não vai... Ele não vai mostrar. Agora, um ponto que a gente teve essa conversa offline e você falou uma coisa que me marcou. Você está falando aí sobre a maneira que você vai lidar com a pessoa com Alzheimer. Consegue um negocinho, João? A minha bisavó, ela teve Alzheimer. A gente descobriu, ela já estava na casa dos 80 e alguma coisa... Viveu bem até os 90 e pouco. E a gente levou na sacanagem mesmo. Assim, a gente zoava. Então, isso que você falou, por exemplo, a minha filha, na época, tinha 3 aninhos. Aí, toda vez que ela passava, minha bisavó olhava e falava, mas que gracinha, de quem é? Ela não lembrava que era minha filha, que era bisneta. Ela não lembrava. Ai, que gracinha, de quem é? Eu sempre inventava uma história diferente. Eu falava, Nina... É minha, mas eu não sei quem é o pai. Eu não sei o que ela ficava, uma Virgem Maria. Aí, daqui a pouco, eu inventava outra coisa. Aí, eu pegava uma calcinha minha, da menor que tivesse, coisa assim que pra ela era uma... Que usava aquelas capas de máquina de lavar gigantesca. Aí, eu pegava a calcinha Capa de máquina de lavar é maravilhoso. Colocava num saquinho. Sabe o que tivesse em casa? Eu falava, oi, Nina, tudo bem? Que eu trouxe um presente pra senhora. Quando ela abria, tirava aquela calcinha. Virgem Maria, que é isso? Aí,
zoava, eu inventava história e ela não lembrava. Então, tanto eu, minha mãe, minha avó, a gente conseguiu levar de uma maneira muito divertida e muito leve o Alzheimer dela. Ela caía da cama de madrugada, porque, eu não sei, ela tentava levantar e a gente tava dormindo, só fazia assim, bum! A minha avó já até deixava um colchão apoiado, porque a gente sabia que às vezes ela caía. A gente já levantava assim, já não tinha mais aquela tensão, já levantava lá e caiu de novo, vamos lá. Ah, menina, pra que você foi levantar? Não é, sabe? Então, a gente conseguiu. E aí, quando a mãe dela começou a passar por essa situação, chegou um momento, quando passou aquele primeiro momento de tensão, eu tentei começar a implantar isso nela. Vamos brincar com a situação, vamos não sei o quê. E ela não consegue achar graça. Ela não consegue. Aí eu lembro que eu falei isso com você. Aí você falou, né, mas é uma coisa... É alguém na casa dos 80, 90 com Alzheimer. Outra coisa é alguém na casa dos 60. É óbvio que ela não vai achar graça. Entende? Você quando tem alguém como referência, você espera passar por todo o ciclo, tendo aquela pessoa como base ainda, né? Então, independente da idade que a gente esteja, ela espera que a mãe tenha vitalidade, que veja ela prosperando, que veja ela conquistando, sabe? E você ter um ciclo cortado, né? E a gente pode até inverter a situação, um pai ou uma mãe perder um filho. É algo que não espera, a sociedade não tem como aceitar algo assim. Vamos envelhecer, vamos falecer e os nossos filhos vão seguir a caminhada. Então, quando você tem uma quebra de algo que é planejado, exatamente, você se abala. É muito difícil enfrentar isso. Não é impossível. Gente, se eu soubesse, eu não tinha me maquiado. Mas eu avisei pra você. O mais importante é a gente pensar que não é impossível. Nada é impossível. Então, a gente tem essa quebra, o nosso coração sofre, mas a gente consegue superar. Como tudo na vida, a gente consegue superar. Então, nesse caso que você falou da sua avó, a avó, ela já estava na casa dos 80 quando começou, e isso é muito dividido na geriatria, né? Tem gente que defende essa abordagem mais alegre, tem gente que é mais, não, a gente tem que trazer a realidade sempre, avisa, você tá aqui na casa, mas cadê minha casa, engenho de dentro? Não, aquela casa a gente vendeu, você está em outra, está na minha casa agora. Tem gente que defende muito esse lado. O que eu digo a partir do momento que a pessoa já entrou no moderado, já começou a esquecer, mais recorrente as ações ali pontuais, eu sou a favor da gente gerar várias sensações de alegria em momentos distintos. Era o que a gente fazia, a gente sacaneava o tempo todo e ela morria de rir. Entendeu? Por exemplo, a sua avó, seu avô faleceu, e aí ela chega para você e fala assim, cadê, vamos chutar, Alberto? Cadê o Alberto? Vó, ele faleceu, morreu já tem uns 3 anos. Morreu, não sei o quê. Você vai trazer uma tristeza, um luto que ela já viveu, novamente. Qual o intuito disso? Agora, cadê o Alberto? Ô, vó, foi comprar pão, já volta aí já. Cara, calma aí. Ela, toda hora comprando pão, e daqui a pouco ela esquece isso. E não vai perguntar mais. Daqui a 6 meses pergunta de novo. Dói muito menos. Era exatamente isso que a gente fazia. Ela perguntava do marido dela, eu falava, vó, ele foi levar a empregada em casa, hein? Você fica de olho nessa menina aí, porque ela mas ela entendia que a gente estava brincando, ela só não... ela não estava mais na realidade. Então, a gente... e daqui a pouco ela esquecia, ela não lembrava do que a gente falou. Sim. Então, assim... Agora, essa diferença, você pega casos como a mãe dela também, de uma dependência, de um problema precoce. Porque eu acho que o fato de ser precoce, você me alertou isso, dói mais. Você não espera... Uma coisa é a vovozinha, a bisavó bonitinha, que já tem a carinha de vovó. Outra coisa é a mãe dela, que é uma mulher bonita, Era extremamente ativa. Era linda. Mas ela muito só tá muito vaidosa. magrinha. Muito vaidosa, muito pra lá e pra cá, ativa. E, de repente... Cara, é um baque absurdo. Sim. É um baque absurdo. Pelo que você está falando, assim, a gente tem diversas alterações que levam à demência, né? Uma delas... Pelo que ela me falou, que foi muito rápido. A evolução foi muito rápida. Tem a demência rapidamente progressiva, tá? E aí você tem causas. A gente normalmente investiga e avalia todas as possíveis causas de demência para poder excluir.
né? Então, você exclui o Alzheimer, você exclui, vai excluindo cada uma, encefalite, qualquer... as reversíveis, tumores, né, na cabeça. Então, você vai revertendo todas, não tem nada, não é nenhuma dessas. Então, a gente começa a pensar na rapidamente progressiva, que ela tem uma significância muito importante pelo impacto. Normalmente, em 2 anos, o paciente já é outra pessoa. Quando realmente instaura... Foi o que aconteceu. Quando instaura a doença, em um ano você já vê... É outra pessoa. Foi o que aconteceu. 2 anos ela já está totalmente diferente. E cada ano que passa você vai vendo que é um degrau. Tum. É Tum. isso. Vai caindo em degrau. Então isso assusta muito, porque não dá tempo muitas vezes nem de você fazer um diagnóstico. Você fica naquela correria. O que eu digo? Deixem que se frustrem os especialistas. Você não fica preso em diagnóstico. Importa, não importa. Deixa eles tentarem descobrir o que é e descobrirem se tem tratamento ou se não tem. Você está procurando os melhores especialistas. Agora, a sua parte como filha, né, curtir o momento. Mãe, o que eu preciso te dar? O que faltou te dar? Eu quero te dar amor, quero estar contigo nesse momento. A gente não sabe quanto tempo tem, mas, mais uma vez, vamos viver intensamente o tempo que restar. Só tenha isso na sua cabeça. Não fique pensando, porque muitas vezes você perde tempo atrás de diagnóstico. Quando você podia perder tempo curtindo ela, curtindo esse momento. Isso aí que ela falou, né? Brincar. Não é brincar com a doença. Eu não estou brincando com a doença, não acho isso engraçado. Não é engraçado. E perdendo aos pouquinhos alguém não é engraçado. Mas levar isso de forma mais leve. Já entendi que é uma doença que vai evoluir, só que o que eu vou fazer com isso? Vou ficar presa, triste, sofrendo, ou vou tentar abraçar meu pai mais, abraçar minha mãe, mostrar para ele, pai, olha, isso é uma doença evolutiva, vai chegar um momento que vai acontecer, mas a gente está junto. Nós 3 estamos juntos nessa situação, né? Eu digo, não no seu caso, mas eu digo que o Alzheimer, essas doenças Parkinson, que demoram na sua evolução, elas são, de certa forma, calentosas para quem está no meio. Então, um filho, de certa forma, assim, dá tempo dele aceitar, dá tempo dele ver, até chegar um momento que ele fala, nossa, muitas vezes eu já escutei muito essa frase, poxa, eu prefiro que ele se vá. Está sofrendo tanto. É o que eu vivo hoje com meu avô. Assim, eu juro pra você, a hora que minha avó ligar e falar assim, ó, vai ser um alívio, porque, assim, já tá insustentável. Ele já tá com 90 e poucos anos, aí não é alimentação por sonda, urina por sonda, não sei o que por sonda, não levanta, não entende, não fala. Assim, e o pior aí é um ponto legal da gente entrar, é o quanto adoece o entorno. Eu tô vendo acabar com a saúde da minha avó, que tá com 67 anos, é super nova, e tá bem, tá acabando com a saúde dela. Esse adoecimento do entorno, você vê isso acontecer? Você que o seu contato maior, às vezes, é com a família? Normalmente, sempre quando já tem uma alteração dessa, vem com o cuidador, vem com a família, né? Ou quando o cuidador é a própria família. E é exatamente isso que você falou. O cuidador, ele vai adoecer se ele colocar como prioridade o que está sendo cuidado. Porque é uma doença longa. Então, se você fica 10 anos cuidando de alguém intensamente, botando toda a sua emoção, todo o seu social, tudo ali, tem gente que larga trabalho para cuidar do parente, tem gente que sai das amizades, para de sair, para de curtir, para ficar com a pessoa em casa. Então, quando você vê, aos poucos a pessoa vai destruindo a própria vida, justificando que eu estou cuidando de alguém que eu amo. Mas isso é um limiar muito complicado, né? Porque, assim, principalmente, eu me vi numa situação dessa na qual eu estava perdendo o meu relacionamento social, o meu marido, minha filha, para poder cuidar dos meus pais. E aí, até que ponto eu devo cuidar? Até que ponto eu devo me cuidar e me privar de cuidar? Isso fica na minha cabeça, sabe? 24 horas. 24 horas martelando, igual... Acho que é pior do que ser mãe. Porque mãe, minha filha tá dentro da minha casa, ela bota pra dormir, tá aqui, eu relaxei. Agora eu vou embora, meu pai e minha mãe tá lá. Sim. É um limiar do que eu devo fazer, o que eu não devo. Minha terapeuta briga comigo.
Mas é que eu vi isso acontecer com ela. Eu tava vendo um momento em que não existia mais nada além do, cara, o que eu consigo fazer para minha mãe? Não existia nada mais. Então, tava indo, assim, casamento pro saco, filha pro saco, eu pro saco, todo mundo pro saco, ela pro saco, vai tudo pro saco, eu tava assim. Eu acho que deu uma equilibrada quando ela entendeu, assim, eu preciso me cuidar também. Eu preciso priorizar minhas coisas, senão minha família vai desmoronar, tudo vai desmoronar, meu trabalho vai desmoronar. É complicado. Muito. É difícil mesmo. Não tenho como te falar a receita, porque vai de pessoa para pessoa. Então, se tem alguém com um poder aquisitivo muito bom, por exemplo, ele pode botar um cuidador, ele fica muito mais tranquilo. Alguém de um gabarito excelente, que ele vai ficar em paz, que está sendo bem cuidado, e ele vai tocar a vida dele. Muitas vezes nem vai na casa, né? Acaba tendo muito finanças, bota um monte de coisa, oferece, igual o pai rico que não é presente. Sabe? Ao contrário. Dá tudo de presente pro filho, mas cadê o ensino? Cadê a proximidade? Cadê o ensinar como é ser homem? Você não vê. É a mesma coisa, quando o filho muitas vezes foi super bem sucedido, tá cheio de... Enfia lá. E bota um monte de coisa, home care, cuidador, tudo, e você, quantas vezes você foi ver seu pai? Eu vou a cada 6 meses. Você entende? Então, não tem como eu te dar um gabarito. Tem gente que realmente não tem condição de botar um cuidador, quando se vê numa situação dessa, larga tudo, porque não tem opção. Tem que cuidar. O que eu oriento? Organização de tempo, né? O organizar a nossa vida faz parte de adulto até o nosso fim de vida. Então, você organizar como prioridade, urgência, né? E coisas, né, levianas, você consegue organizar a sua vida direitinho. E ainda vou mais, tá? Você tem que organizar em algumas áreas, que eu oriento sempre os pacientes. A questão de família, espiritual, profissional, né? Social, então mais, são várias áreas, são 7 áreas específicas. Por quê? A partir do momento que você sai da casa dos seus pais, você tem ali e vai casar, você tem uma nova família. O seu ciclo de família é você, seu marido e seus filhos. Então, é isso que você deve todos os dias acordar, pensar. Eu demorei para entender isso. Então, assim, meu marido está bem, eu estou bem, minha filha está bem, meu filho. Estamos bem? Esse é o primeiro ponto. Depois, honrar pai e mãe, né? Que está até se a gente for considerar, né, a palavra em si, é um dos principais. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue esses dias de sua vida, né? Então, assim, honrar pai e mãe é uma prioridade. Honra fala sobre cuidado, zelo, atenção, tudo isso. Só que não é você largar, abandonar as outras áreas para você só honrar pai e mãe. Não é isso, né? Então, o que faltou, provavelmente, muitas vezes você foi colocada nisso de forma súbita, né? Você entrou nisso de forma súbita. E a primeira coisa é, cara, eu vou devolver aquilo que ela me deu, né? E aí você fala, nada importa além da minha mãe. E aí você vai com muita intensidade, acaba dando uma prioridade exacerbada para um tópico, e as outras coisas que também eram prioridades começam a entrar no caráter de urgência, porque você não está dando atenção. Então, eles estão entrando no caráter de urgência e você só está aqui. Até que chega um momento que começa a explodir. Então, o casamento explode, o filho explode, dependendo da idade, entra nas drogas, pode acontecer outras coisas, porque quer atenção e não está tendo, e aí vai começar a fazer coisas para chamar atenção. Então, é muito além, né? A gente fala da geriatria, né, a partir dos 40, né, por conta disso. A gente passa por situações na nossa vida que a gente muitas vezes não sabe gerir, e isso vai te gerar uma doença. Uma depressão lá na frente, ou uma hipertensão, né? Tem gente, às vezes, que começa a cuidar, daqui a pouco vai ver, está com 17, né? 170/90, super hipertenso, e não se cuidava. Então, o que eu oriento? Cuidadores, né? A sua saúde é a prioridade. Porque sem você vivo, sem você bem, a outra pessoa não vai ser cuidada. Se acontece alguma coisa contigo, quem cuidaria da sua mãe? Na verdade, eles iam continuar sobrevivendo. Você entende? Porque o meu irmão, enfim, ele botou isso muito em xeque.
se eu parar a minha vida para cuidar deles, vai faltar para minha família. Sim. Então, eu vou seguir a minha família. Uhum. E ele visita meus pais. Eu falei, cara, ele não está totalmente errado. De repente, eu que esteja totalmente errada de fazer muito. Aí eu... Mas assim, não é uma matemática exata. Não é. Tem Não todo é. um contexto, é muito difícil, porque também entra a questão, tá bom. Mas, por exemplo, imagina hoje, né? Hoje ela tá tendo essa... Eu tenho certeza que você vai sair daqui e ela vai marcar pra você ir lá nos pais dela. Não, eu ia tenho falar dúvida. assim, eu vou marcar pro meu pai e pra minha mãe, mas tô falando, não, eu vou marcar pro meu pai e pra minha mãe e pra mim. Então, mas por quê? Porque ela tá tendo esse conhecimento, ela tá entendendo a importância. Exatamente, poxa, ter um médico que vai chegar ali. Peraí, quais foram os passos que você já percorreu até aqui? Quais exames? Por quem você passou? O que cada um falou? O que ela tá tomando? Como é que tá a rotina dela? O que dá... Deixa eu ver Ela não ela, tem deixa eu ver seu isso. pai, deixa eu ver você. Ela não tem isso, então eu tenho certeza. Eu nem perguntei pra ela, já tô falando que eu sei que é isso que ela vai fazer. Mas você entende que é um passo que não é que os pais dela não tomariam? Então, Sim. tem coisas que recaem sobre a gente. É uma coisa que se não dá para ser 100% isentão, sabe? Não, e é uma linha tênua, cara. É difícil. Assim, Se você pensar hoje em dia, né, a maioria dos pacientes que recorrem ao geriatra com 70 e pouco, 80 e pouco, muitas vezes já com as suas doenças, já com as suas comorbidades, eles não se consideram velhos. Entendeu? Eu até brinco, assim, meu pai está com 74. Meu pai, ano passado, estava naquela chuva, que deu uma chuva pesada e caiu árvore, estava quebrando a árvore ali no machado, ali, dando machadada na árvore, quebrou uma árvore bem mais, entendeu? Então, assim, como que ele vai... Eu sou um idoso, eu sou um senhor, preciso de auxílio geriátrico, você entende? É muito difícil entender que na verdade, uma prevenção. Eu entro lá novinho, com 40, 50, 60, para prevenir doenças, para chegar na melhor forma possível. Estava conversando com ele, com o João. Se a gente coloca aqui um senhor de 80 anos, que malhou a vida inteira, bonitão, cabelo bem feito, barba bem feita, um sorriso bonito, 80 anos, e eu coloco do lado um jovem de 25 que costuma ficar mais no computador, obeso, a dieta totalmente desregrada, uma cara mais triste, mais pesada, e você considera quem tem uma saúde melhor, quem tem mais tempo de vida, quem vai viver... Você entende? É discrepante. Um tem 80, talvez se chegar a 100 tenha mais 20 anos. O outro tem 20 e pouco, ainda tem 80 anos pela vida se chegar aos 100 anos. Mas qual é a qualidade de vida que esse está tendo e qual é a qualidade de vida que o outro está tendo? Então, o que a gente preza, acompanhando desde cedo, é fazer com que uma pessoa que está errada, chegou errado até os 40, consiga chegar bem com seus 80. Essa é a ideia. cara, isso é muito legal. Isso é espetacular. Isso é muito legal. Espetacular. Isso é muito legal. E é É engraçado... uma conta que a gente não faz. Não. De quanto falta, mesmo que você seja muito saudável. É engraçado que, assim, a gente ontem, né, gravando com um dermatologista, hoje se fala muito do gerenciamento do envelhecimento da pele, né? Como que você chega nos seus 40 bem, nos seus 60 bem, nos seus 80 bem? O que você pode gerenciar? O que dá para fazer? O que tem de procedimental? E, cara, isso é um boom entre as mulheres que estão envelhecendo. Sim. E hoje a vaidade do homem, ela tá ganhando espaço também. Isso é o gerenciamento do envelhecimento da mulher. A mulher que está chegando na menopausa, ela começa a fazer tratamentos hormonais e não sei o quê. Cara, mas isso, a sua parte, não excluindo, não que essa parte externa também não seja importante, não invalidando. Cara, mas é assim... Aí vai fazer toda a diferença. Porque lá pra tu não chegar, você tipo, falou... todo esticado. Exato. Mas com a saúde toda capenga. Ah. Agora, a parte da geriatria também mexe com um pouco na parte hormonal, porque, tipo assim, eu sinto, principalmente agora chegando... Ainda não tô com 40, tá? Só mês que vem. Chegando aos 40, que, cara, a parte hormonal despenca. Pá! Sim. Faz parte também do processo de olhar a parte hormonal. Deixa eu ver a parte hormonal do seu pai aqui. Por que ele tá tão triste assim? É porque realmente não sei, uma pergunta genuína. Um dos rastreios, né? Toda vez que a gente faz aqueles exames completos, a gente pede sim, a gente solicita testosterona, para entender como que está a questão hormonal. A prática de reposição de hormônio, ela é muito discutida. Então, eu nunca vou repor hormônio num paciente que tem um histórico de câncer.
porque eu posso precipitar e até estimular novos surgimentos ali de células inadequadas. Então, é visto caso a caso, mas olha sim também para a parte hormonal. Muitas vezes não é o que pega, né? Normalmente é déficit de vitamina, alguma alteração que a pessoa está no ciclo de sono e vigília dela. Então, normalmente a partir dos 40, a pessoa está no auge da carreira, 45, ali é o auge da carreira. Então, dorme-se pouco. O estresse está lá em cima. Né? Tudo bom? Tudo bom, dia! Você tem várias outras questões. O fato de você dormir pouco altera o seu hormônio. Porque o hormônio, a melatonina, que ele é exacerbado ali na parte do sono, você tem vários hormônios que são liberados na parte toda ali do sono, direitinho, quando você está calmo, dorme bem. E na parte do dia, você também tem os hormônios liberados. Agora, se você está estressado de dia, de noite você não dorme ansiosa, acorda cedo. Prazer, Alessandra. Você entende? Você não tem como chegar num médico e falar assim, eu acho que meu hormônio está alterado. Por isso que eu estou... Eu acho que é hormonal. Sentindo que o meu desempenho não está legal. Mas não é. É toda uma vida que você está, provavelmente, alguns anos fazendo de forma inadequada e isso está te gerando uma consequência. Bom que você já consegue perceber essa consequência antes dos 40. Agora, o que você vai fazer com isso? Isso vai determinar como você vai chegar daqui a 5, 10 anos. Se você age quando você acha o problema, você é uma pessoa que tem futuro. Se você fica inerte mediante um problema, você é uma pessoa que provavelmente vai ter consequências ruins. Eu acho que identificar que isso é um problema é a grande dificuldade. Foi a minha dificuldade, de entender que, cara, peraí, não é normal passar o que eu tô passando, né? E aí a gente já começa a achar, poxa, será que é climatério? Aí a gente tem uma cliente que atende só climatério e menopausa, ela falou assim, Alê, você tá muito nova, calma. Isso, eu tenho tentado fazer o gerenciamento de estresse. Porque eu percebi que eu era estressada, mas não estressada externamente. Não estressada externamente tanto para o outro, mas eu comigo internamente muito estressada. E aí eu comecei a ler sobre isso, entender que o estresse ele não é só um sentimento. Ele tem toda uma questão fisiológica que prejudica e tal. Então eu tenho tentado fazer esse gerenciamento do estresse, sabe? Porque eu vi que isso, a longo prazo, tem consequências horrorosas. Mas isso é uma pergunta legal de se fazer. Tem como a gente perceber e ter um autogerenciamento desse estresse? A partir do momento que você tem conhecimento que existe isso, por exemplo, pelo fato de eu ter te falado aqui algumas áreas só, família, espiritual, financeiro, trabalho, social. Só o fato de eu ter te falado 5 áreas aqui agora. Se você parar para refletir sobre cada área e trabalhar em cima de como que está essa área? Como que eu espero que essa área esteja daqui a 5 anos? Como você consegue gerenciar? Muitas vezes, por falta de informação, né, a gente meio que vai levando a vida. O que a gente tem para fazer é levar a vida. Conforme você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento, terapeuta, né? Ela vai te ajudando. O terapeuta nada mais é do que isso. Muitas vezes, ele não vai fazer isso aqui contigo para você fazer sozinho em casa. Mas ele, numa conversa, ele vai extrair de você a solução que já estava em você. Sim. Ele só vai trabalhando. Mas o que isso te afeta? Como que isso... E aí você vai falando, daqui a pouco você... Opa, tá aí. Você entende? É isso que eles trabalham. Essa questão do gerenciamento de estresse, o que eu sozinha comecei a fazer? Eu comecei a perceber aquilo que me alterava, aquilo que me deixava ansiosa, aquilo que me estressava. Eu comecei a perceber. E aí eu comecei a cortar ou manejar. Então, por exemplo, uma coisa que para mim é um estresse muito grande é o WhatsApp. Para as pessoas, isso é normal. Para mim, não é, eu não consigo. Se eu pudesse, eu juro, eu penso nisso diariamente. Se eu pudesse, eu teria um telefone fixo com secretária eletrônica, eu não teria WhatsApp, só ligação. Cara, não teria.
Eu não gosto. Eu ver as notificações chegando, a pessoa ter um acesso imediato em mim e esperar que eu tenha que responder imediatamente, isso me estressa. Eu não sei explicar, não gosto. Então, por exemplo, agora eu peguei e separei meu telefone pessoal do trabalho. Do trabalho, eu olho no horário do trabalho. Eu saí do trabalho, eu não estou olhando, porque eu não trabalho com nada de emergência. Sim. Não tem nada. E se for emergência, vão me ligar, ou vão ligar para ela também, que ela ainda não tem esse controle, mas eu estou falando para ela que tem que ter. Aí o meu telefone pessoal, eu dei para meia dúzia de gente só. Aí ele eu olho, ele eu falo. Sim. E as pessoas que são próximas, elas já sabem que não é para me mandar mensagem, que é para me ligar. Então, assim, parece que é uma coisa pequena. Mas que, para mim, em 2 semanas que eu estou fazendo isso, já fez toda a diferença na minha paz, no meu sossego. Porque eu só vou ver as coisas de manhã. Antes de ir embora, eu dou uma olhada. De noite, eu não fico. Pequeno não é. Pensa em proporção, né? Porque hoje em dia, até um assunto... Porque hoje em dia o celular é uma coisa tão cara? Porque basicamente é o que está com a gente 24 horas do nosso dia. A gente necessita dele. Então, eles podem cobrar. É uma coisa, uma ferramenta que a gente precisa 24 horas. Só que o WhatsApp, como você falou, ele não é pequeno quando você gerencia o horário que você olha. Porque se você deixar ser tomado por isso aqui, todo o tempo que alguém quer recorrer a você, que nem eu recebi de um paciente, ele mandou, porque o fuso horário que ele estava, 11 horas de diferença. E aí apitou para mim de noite. Tipo, eu fui olhar, falei, o que tá mandando? Aí depois ele explicou que estava viajando e é por isso que ele mandou mensagem. Mas pensa assim, se você ficar dependente disso, esse tempo todo, 24 horas respondendo, você gera uma demanda, uma prioridade, que na verdade não é prioridade. É isso que eu penso. E te gera um estresse por cobrança. Obrigada. Alguém Entendeu? me entendeu. Só que você isso que eu sinto. Você tem que gerenciar horários. Então, eu vou ver isso aqui, horário específico, trabalho. Eu estou recebendo para poder trabalhar, então no trabalho eu vou ver, ok, se me mandarem relacionado a isso. Saiu do trabalho, exatamente o que você fez. Bota lá, se for urgente, me ligue no seu pessoal e prazer. Você vai mexer para ter prazer, você não vai mexer para ter cobrança. Então, o que você fez de separar, de ter um celular particular, tudo é o perfeito. Se aquilo ali te gera Eu fiquei brava com ela esse final de semana, porque um cliente, domingo, acordou. Primeiro tempo que ele tinha, tudo bem, começou a ver as coisas e mandar coisa, não sei o quê. Cara, o domingo, que era um domingo para ela estar relaxando, a gente não trabalha com algo, entendeu? Sim. Eu não sou uma médica de emergência que, entendeu? Sim. Aí ela foi, cara, ela, assim, para ele não estava fazendo nada demais, estava só mandando mensagem ali. Mas ela entrou num estado de ansiedade, de nervoso, que ela falou assim, não, a gente tem que fazer uma reunião, tem que fazer não sei o quê. Eu falei, não responda domingo. Não é dia. Separa esta merda desse celular para outro, porque parece que não. Eu tô falando sério. Isso para mim fez uma diferença. Eu tô me vendo, imaginando que eu tô dormindo, tô de boa. Aí ela tá ligada. O WhatsApp para mim tinha aqui, ó, não existe mais. Eu acho. Não. Tem uma na palavra diz, cada dia cabe o seu mal, né? Em resumo, é isso, assim, você vai ter momento de estresse no trabalho, você vai passar por isso, faz parte. O estresse, ele faz parte do nosso dia. Só que a gente saber lidar com isso que vai fazer toda a diferença. E quando lidar com isso? Tem muitas vezes que a gente pega algo que é semana que vem e a gente vem numa ansiedade hoje para algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. Um exemplo, se a gente marcar uma reunião semana que vem, pode ser que chova e não vai ter reunião. Pode ser que aconteça 1000 coisas, eu fico doente e não vai ter reunião. E aí você está sofrendo a semana inteira por uma reunião que talvez vai adiar para daqui a um mês. Você entende? Prazer. Não tem motivo. Então, a gente tem que aprender, na verdade, a lidar com o dia. Né? O que eu vou fazer de melhor no meu dia? Tem um pastor que ele fala, pastor Ricardo, ele fala sempre assim, seja 1% melhor todo dia. Ele não quer que você dê o seu máximo, eu quero começar a malhar, vou malhar e vou ficar bombadão hoje. Não. A cada dia, 1%. Hoje eu vou correr 1 quilômetro. Amanhã eu vou correr 1 quilômetro, se der um pouquinho mais. Sabe? E a cada dia eu vou tentar melhorar. É só isso. Eu tenho esse defeito aí, de ser 880. Eu tenho muita dificuldade de ficar no meio termo, assim. Mas eu acho que, não sei se é uma dificuldade geracional,
ou da mulher. Porque a mulher, ela foi feita para ser mãe como se não tivesse trabalho e para trabalhar como se não tivesse filho. Entendeu? Então, a gente vive numa ansiedade. Não, peraí que eu vou fazer isso. Ai, que eu tô... Sabe aquela figurinha que tem vários braços, a mãe fazendo tudo e que não sei o quê, ainda tá no telefone com o cliente? É real, somos Sabe nós. outro ponto que eu comecei a gerenciar e que eu percebi que me fez bem é desagradar o outro e não me desagradar. Sabe, assim, é aprender a falar não sem doer, sabe? Falar, tipo assim, ó, não dá, não posso, não vou, agora não consigo. Tem uma técnica, né, que é muito difundida, o Elton Euler, eu acho. Ele fala muito, eu não lembro agora o nome, me perdoe, mas ele fala muito sobre você se blindar sobre certas situações, né? Então, tem várias coisas, às vezes nossos familiares, né, tem perfil ali, o perfil da pessoa, ela vai determinar se ela vai estar toda hora te atacando, se ela vai ser a vítima da situação, se ela vai ser... Então, esses temperamentos, vão lidar no dia a dia, né? Aqui cada um tem um tipo. E a forma como você vai gerenciar isso vai determinar como você vai ser atingido por aquilo. E o que você tem feito opa, aqui você não tem espaço. Aqui você não entra, querido. Então, você se blinda. Então, é isso. Muitas vezes a pessoa vem, você podia ter feito aquilo, você podia ter feito aquilo, você errou. Não, tá bom. Não me ofendeu em nada. Nem eu recebi, porque ela tem uma demanda de querer falar. Tá bom. A pessoa muitas vezes vai ficar frustrada. Bom? É só isso? Não, eu tô fazendo pior ainda, assim. Quando começa com um assunto que eu não tô afim de falar, eu não tô aberta a conversar sobre isso agora. Mas eu não tô aberta a conversar sobre isso agora. Eu tô com outra coisa na minha cabeça depois de falar sobre isso. Mas eu não estou aberta a conversar sobre isso agora. Gente, eu tô um nojo. Eu tô um nojo com esse meu gerenciamento de estresse. Porque você se... O João, que está ali, este é hoje que vai tomar uma puxada de orelha. Eu contei pra ele sobre um gatilho que eu e ela, a gente passou lá em cima. Enfim, de funcionário, coisas assim e tal. E com aquela coisa assim, olha, a gente precisa ter uma conversa. Essa coisa do a gente precisa ter uma conversa, acabou meu dia. Enquanto essa conversa não acontecer, Sim. ou das duas, uma, ou fujo para não ter a conversa, se eu souber qual é o teor da conversa, eu vazo. Se eu não souber, eu fico angustiada e eu não consigo fazer mais nada. Aí ele aprendeu isso, agora eu chego e ele fala assim, aqui, a gente precisa ter uma conversa depois, tá? De brincadeira comigo para falar uma coisa básica. Eu já falei para ele parar com isso. Mas é outro tipo de coisa agora que eu já tô cortando. Não, fala lá o que é. Isso. Que Exato. Você sai de uma postura de estou lhe aguardando para meu tempo tem prioridade, eu tenho escolhas e organizo meu tempo. Você precisa falar comigo? O que você precisa falar? Me diga. Porque eu tirei uma ansiedade de um dia inteiro. Entendeu? Assim... E você entendendo o seu corpo, cada um entendendo o seu, entende como pode organizar melhor. Né? Vocês comentaram sobre a mulher com seus 70, 80, buscando ter uma pele. A geriatria, a gente atua como biopsicossocial, né? É uma forma integral. Então, eu vou atuar no corpo, eu vou atuar na mente e vou atuar no externo, né? Então, nesse caso da mulher que busca uma aparência, isso é externo, corpo externo, o que ela mostra para os outros. Como que ela está dentro? Como que ela está dentro? Como que ela está dentro? Amigos. Você entende? Então, muitas vezes, você tem que entender, tem muito cirurgião plástico, por exemplo, que não faz cirurgia quando entende que aquilo é uma questão né, psicológica da pessoa. Ela está almejando algo que não é possível. Então, vamos parar por aqui, antes que você entre por um ralo abaixo. Então, na geriatria, a gente vai olhar para uma pessoa, por mais que chegue toda... sou alegre, sou feliz, estou bem... não. Vamos conversar um pouquinho. Senta lá, Cláudia. Vamos conversar um pouquinho. Todo mundo tem dores, todo mundo tem passado, todo mundo tem histórias, tá? A gente não vai condenar, nem vai amassar nada disso. A gente vai pegar isso, fortalecer a pessoa para que ela consiga caminhar sem levar aquilo ali como um peso, sabe? Como que você entra nessa relação de
Porque, assim, imagina um filho que foi distante, que tinha aquela dor com o pai, com a mãe, aquela coisa toda, e aí o pai e a mãe chegam um momento que precisa. Porque começou a adoecer, porque tomou um tombo e quebrou, e aí mesmo aquele filho que não queria muito saber, ele tem que ir lá e tem que cuidar. Só que a relação não é boa. Como que você percebe e atua nisso? Sempre no começo no carinho, né? A gente tenta no abordar no começo. carinho. Só que você tem que entender que é lei, né? A partir do momento que você tem um idoso que caiu, que está precisando de ajuda, você recai sobre a rede dele. Então, são os filhos, né? Marido ou mulher, se tiver na época, senão os filhos. Se não tem filho, os irmãos. Se não tem irmão, você vai buscando, né? É ideal quando você tem uma rede de apoio. Pessoas que já voluntariamente querem ajudar aquela pessoa. É muito ruim quando você, às vezes, tem casos que a sobrinha vai cuidar, sendo que tinha filho, tinha um monte de coisa. Mas tudo bem, se tem a sobrinha que se colocou à disposição, a gente não precisa ir atrás de todo mundo, da família. É melhor você ter alguém que ama, que está cuidando, do que você buscar um monte de gente que só vai trazer problema, vai trazer discussão, vai trazer briga. Falei que não era para fazer xixi nessa fralda, me avisa antes. E aí vem aquela briga, aquela situação degradante para o idoso. Tá? Então, primeiro a gente busca. Tem alguém que ama, que quer cuidar no ciclo ali da família? Tem. Então, vamos trazer para perto. Não tem. Quem que você tem? Tem meus filhos, não sei o que lá. Contato. Vem aqui, querido, numa consulta. Vamos conversar? Tudo bom? Vem aqui, tudo bem? Qual é a sua relação? A gente entra como se fosse uma consulta também. Qual é a sua relação? O que houve? Como que você está? Você entende sua obrigação como filho? Você tem que cuidar? É sério? Tem que entrar. Tem que entrar nessa... Muitas vezes não tem consciência. Me distratou, não cuidou de mim. E se tiver alguma complicação, obviamente a gente está falando de situações extremas, né? Normalmente, quando chega para a gente em consultório, principalmente particular, já vem toda uma estrutura resolvida. Eles estão buscando uma solução, questão de saúde, de diagnóstico, não de resolver família. Mas atuamos já em algumas situações que o serviço social tem que entrar, né? E tem um caso bem interessante que a gente atendeu em conjunto, né, a equipe da geriatria, que um paciente começou a ficar demenciado, já morava há anos aqui, mas ele era japonês. E aí, quando ele começou a ficar demenciado, esqueceu o português. Só falava em japonês. Sendo que toda a família dele foi criada no Brasil. Então, ninguém falava japonês. Então, tinham pessoas que queriam... E é muito autoritário. O japonês, normalmente, é mais autoritário. Ainda mais aqueles lá antigos. Não sei nem se era samurai, não sei o que ele era. E, assim, a família toda magoada por coisas que eles passaram, né, com o pai. E agora eles se viam numa situação de somos obrigados a cuidar porque ele não tem mais ninguém, só tem a gente. Ele não fala português, só fala em japonês, a gente não entende nada. Caramba. E ele esqueceu de todo o mal que ele fez pra gente. Então, assim, como que eu boto uma mágoa numa relação que a outra pessoa nem lembra? É difícil lidar com isso. Então, muitas situações eles queriam abandonar, mas o serviço social trazia para perto. Olha só, tem a obrigação de cuidar. E a gente foi atrás até de geriatra que falava em japonês para poder atendê-lo. Foi uma coisa bem complexa, assim. A gente foi buscando colegas, né, que falassem japonês. Hoje em dia tem até tradutor, mas é difícil. Uma consulta rápida, né, é difícil você ficar traduzindo. Mas você entende que a obrigação existe. Quando é pelo amor, é mais fácil, tá? Do que chegar nessa questão jurídica. Então, a gente tenta trazer, abraçar, muitas vezes servir de consolo, de orientação pelo WhatsApp mesmo. Qualquer coisa que você precisar, que você tiver com dificuldade, me manda, a gente manda uma orientação, como que funciona. Engraçado, tanto tempo que a gente trabalha nessa área médica, acho que é a primeira vez que a gente está conversando com um geriatra. E eu estou vendo a complexidade do seu trabalho, porque você não atua somente em medicina, você atua também na parte psicológica do paciente e do entorno dele. Por que você escolheu a geriatria tão complexa? Na verdade, foi algo que foi me direcionado, né? Eu sempre quis cirurgia plástica. Sempre... Uau! Tudo a ver. Escrevi livros, nosso livro Prefácio Pitangui escreveu, foi bem legal, assim, foi um trabalho em conjunto que a gente fez com a Sociedade de Cirurgia Plástica. E toda a minha trajetória na faculdade foi voltado para isso.
E aí, quando eu acabei frequentando, né, congressos e coisas relacionadas à cirurgia plástica, eu via que tinha muito uma questão de ego, sabe? Você tinha que ser ali, querer aparecer e tudo. E aquilo foi me botando para baixo. Falei, cara, isso não é para mim, assim, essa área de, sabe, tudo melhor, carrão, tudo isso chama atenção, né? E aí eu me converti, entrei para a igreja, e quando eu entrei para a igreja, falou comigo, falou assim, ó, isso aí não é para você não. E aí eu larguei tudo questão de ego, abandonei isso e me vi num limbo, sabe? Quando você está assim, fala, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu farei? Passei por isso. Já sou médico, mas e aí agora? E aí eu trabalhava com CTI, terapia intensiva. E aí trabalhando na terapia intensiva, eu lido muito com idoso. A maioria da internação é paciente idoso. E aí teve uma situação que virou uma chave para mim, que um paciente entrou num delírio, que é um quadro neurológico, né, que ele começa a desorientar. Então ele acha que estão abusando dele, amarraram ele na cama porque querem sequestrar, estão maltratando, começa a falar um monte de coisa que não é realidade. Então eu vi uma situação dessa, fiquei muito angustiado, peguei minha cadeira, botei do lado do paciente e fiquei ali. Muitas vezes você encosta ele e fala, me solta, você está querendo me agredir. E aí eu insistia e conversava, não, eu sou o médico daqui, sou o Henrique, tudo bem, como que você tá, qual o seu nome? Ah, meu nome é fulano, mas estão querendo me... E eu fiquei insistindo, fiquei 1h30 ali, num papo, ai, para. E aí no final do papo, já estava mais centrado, conseguindo conversar, sabe, saiu daquele quadro. E aí eu falei, cara, eu fiz um bem para ele, sabe, foi legal. E eu me senti muito satisfeito. E eu falei, tá aí uma área. E na hora veio uma chave, pum, tá aí uma área que você pode abordar. E aí eu fui buscar saber e tal, encontrei geriatria também, comecei a estudar sobre, fiz a especialização na PUC, e aí depois deslinchou, né? Foi Cara, uma coisa atrás da outra. é porque assim, é bonito. É bonito, assim. Eu lá atrás, quando eu era adolescente, assim, eu acho que eu te contei isso, né? Na minha cabeça, eu pensava em medicina, só pensava em medicina, e eu pensava em geriatria. Sempre pensei em geriatria, Legal. porque a sensação que eu tenho, é lógico que, né, tem suas exceções, mas a sensação que eu tenho é que você é a última esperança daquela pessoa, não no sentido do tratamento médico, mas no sentido de que talvez é aquilo, você vai chegar, você vai pegar aquele vovozinho que está no canto, que está não sei o quê, que a família assim, porque se ele dorme o dia inteiro, foi exatamente o que você falou, se ele está dormindo à tarde, se ele acorda tarde, se ele deita cedo, tá velhinho, tá cansado, se ele não vê mais TV, só fica no cantinho, tá cansado, é assim mesmo. Então, eu acho que a sua chegada com a sua abordagem, que eu tenho certeza que nem todos os geriatras são como você, eu tenho certeza disso, eu me apaixonei na hora. Eu falei pra ele, amiga, ele é incrível e tal. Faz muita diferença para eles. Imagina assim, o seu interesse em ouvir qual é a sua história, o que você já fez. Talvez você consiga pegar informações que nem os filhos têm. Ué, meu pai trabalhou com isso, mas eu não sabia. Sabe, isso deve... Assim, imagino que isso deva acontecer. Então, assim, eu acho muito bonita essa escolha. E eu fiquei muito, muito interessada mais na gente conversar, muito por conta da situação dela. Porque, assim, eu vivendo isso junto com ela, se viu perdida, do tipo assim, cara, tá bom, pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou? Que médico que eu levo? O que eu faço? Ah, tá, neurologista mas diz que falou não uma coisa, o tem, outro né? falou. Pô, E mas eu agora? fiz esses exames, e agora? E foi sempre essa sensação, sabe? Então, quando você chegou aqui, que você falou, não, mas eu sou tipo o médico da família. E é engraçado porque a gente teve situações diferentes na mesma família. Porque com o meu pai, como eram doenças muito específicas, então a gente teve tratamentos específicos. E acabou. A gente tem um médico que ajuda a gente. Sempre quando meu pai vai para um CTI, internação, a gente tem uma pessoa que fica olhando e trazendo as notícias para a gente. Porque, enfim, não tem como, né? A família está lá dentro. Mas com a minha mãe, não é nada específico. Então, a gente já foi em todas as especialidades aqui, batendo porta. Tipo assim, eu estou implorando por um diagnóstico e não conseguia. E eu não tenho, cara. E agora? O que eu faço? Agora, o que eu faço? Tá, agora senta e relaxa, porque... Você falou
você falou assim, o diagnóstico não é uma sentença, né? Não é o seu destino, define, né? Não vai define o definir. destino. Aí eu me lembrei, Você já viu os vídeos do Ricardo? Que ele é um autista, tem seus 30 e poucos anos de idade, e ele não tem filtro por ser autista, então ele faz vídeos, aí a mãe dele começou a filmar ele em casa fazendo vídeos. O Ricardo botou autista. Encontrou o Bruno Marrone? Esse. Engraçado. E aí eu tava vendo semana passada. Ele falou, encontrou, eu sou famoso. Acho que você quer tirar foto. Você quer tirar foto comigo? E aí eu tava. Ele é A mãe dele é uma senhora de idade já. E aí ela começou. E assim, hoje a gente tem o boom do autismo, né? Do diagnóstico, aquela coisa toda, várias clínicas, vários tratamentos, várias informações, vários especialistas. Agora você imagina ela há 40 anos atrás, nessas circunstâncias. Então ela viveu isso. Aí eu comecei a assistir uma entrevista dela, ela falando assim: eu via que ele era diferente, mas ninguém entendia o que era. Naquela época, eu falava, é retardado, não sei o quê, ele tem demência. Sim. Ela começou a falar que davam nomes, coisas genéricas, e não tinha nada que ela pudesse fazer. E aí ela falou que chegou um dia em casa e pensou assim, falou, cara, não tenho diagnóstico, mas ainda assim isso não vai ser a minha sentença. Eu vou criar o meu filho de maneira normal. E falou assim, não, eu levava ele pra natação, bota aqui, eu quero que ele nade aqui comigo. Isso assim, 40 anos atrás. Ele vai nadar aqui comigo, sim. Não, cadê? Ele vai pra escola? Não, eu vou ensinar ele. Eu vou trazer uma professora em casa. Ele vai aprender a ler e escrever. Ele vai aprender não sei o quê. Ele vai aprender a tocar violão. Não, mas não, é demência. Não é, não importa. Ela falou assim, que esqueceu que ele tinha um possível diagnóstico e tocou a vida do jeito que dava, normalmente. Ela falou, cara, eu tratei ele normal. E aí hoje o Ricardo virou o que ele é. Que é assim, com todas as características dele, que hoje ela entende que ele tem autismo. E aí ela fala, a pior coisa que uma mãe pode fazer para um filho com diagnóstico é acolher esse diagnóstico e viver a partir dele. Cercada. Viver a partir dele, pronto. Não, que ele não vai, que ele é autista. Mas ele não pode, que ele é autista. Isso. Mas não sei o que. Não, vai sim, vai fazer sim, vamos fazer sim. Isso não... Você verbalizar, né? Você verbalizar, usar o diagnóstico como desculpa, muitas vezes como um medo seu. A criança não tem medo de se jogar, de fazer as coisas, né? Então, voltando até para esse lado, assim, né? Muitas vezes esses diagnósticos na infância, a criança não tem medo de ir para um grupinho, de conversar com os amigos. Esse medo, ele é gerado e parte muito dos pais. De falar, ele não vai ser aceito. Ele não... E a criança começa a perceber, porque aí vai falando, ele tem não sei o quê. Por mais que não fale diretamente para a criança, mas na roda, ele tem autismo. Sabe? Vai criando uma coisa em cima do filho que lá na frente isso vai repercutir em traumas, medo, insegurança. Eu não posso trabalhar. Por que tem um monte de até abrindo ônibus, por exemplo, trocador, né, com necessidades especiais? Né? Tem vários hoje em dia. Com certeza na criação deles, teve alguém que falou, não, ele consegue, ele vai. Você pensar que alguém com necessidades especiais está ali, com cálculo, lidando com o público, que é a coisa mais difícil, lidar com pessoas, é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. Você lidar com pessoas, né? Sim. Pode entrar um maluco ali no ônibus, pode entrar E ele consegue gerenciar aquilo ali da melhor forma possível. Eu acho assim, incrível. Agora, o contrário é a dificuldade que eu estou tendo. Porque quando você é mãe e você tem que incentivar o seu filho a entrar numa sociedade... Eu posso estar falando uma grande besteira e eu peço desculpa se eu estiver falando. Mas é uma questão... A mãe decide. Agora, quando a filha cuida dos pais, o pai fala, eu não vou. Meu pai tem 67 anos e está muito, muito lúcido. Ele só é esquecidinho, mas ele é muito lúcido. Ele fala, não vou. Mas eu sei que seria o melhor para ele. Eu sei que se eu levar ele na sua consulta, vai ser muito bom para ele. Mas ele fala, minha filha, eu não vou, não preciso de geriatra, não. A mãe consegue influenciar o filho, agora a filha não consegue influenciar. Realmente, assim, é uma equação. A gente, num almoço aí, um domingo desse, aí tinha um chocolate, era domingo de Páscoa, aí tinha uns chocolates assim, aí a mãe dela passou assim de fininho e foi lá. E ela é diabética. E era diabética. Ela foi lá e pegou, falou, mãe, não... cara, ela simplesmente assim, ignorou.
Tipo, não tô te ouvindo. Eu também Aí percebi. voltou. Aí daqui a pouco ela foi lá de novo. Mãe, não sei o que, esse Aí chocolate que meu já pai foi, tá demais. botou todo o chocolate pra ela não comer. Eu falei, mas peraí, não é pra errar um pro outro acertar. Esse difícil. gerenciamento é muito difícil. É realmente... Mas, assim, autonomia. A palavra é essa. Ele tem poder de escolha. Ele entende o que é melhor para ele. Muitas vezes, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, né? A gente começa a achar que é pai dos nossos pais. Sim. Então, a gente sabe o que é melhor, porque foi outra época que eles viveram, sabe? Agora o tempo é outro, então eu sei o que é melhor para ele. Ele não consegue enxergar, tadinho. Já é um senhor, já não está conseguindo ver o que é bom para ele. Vou forçar, vou tentar enganar, vou tentar fazer. A gente faz isso, tá? Isso, por um lado, não é certo, por outro, a gente pode estar fazendo algo bom. Então, tem que entender onde que a gente está nessa situação. São nossos pais. Se eles têm autonomia, se eles estão com condição de decidir por si, a gente tem que respeitar. Então, não quer ir? Pai, olha só, acho conversar, que nem a gente está conversando. Eu estou explicando para vocês o que é geriatria. Se você optar por ir, é uma escolha sua. Não estou te forçando nada. Pai, olha só, geriatra é isso, isso e isso. Ele vai cuidar de você nesse sentido. Ele vê não só a sua saúde, ele vai ver tudo mais. Você gostaria de ir? Tem um que eu conheço, é excelente. Então, a venda que o próprio geriatra ou os especialistas fazem da sua especialidade, você tem que fazer para com seu pai, né? Então, assim, você está tentando vender algo para ele. Sim. Que ele não concorda. Não, né? eu se fosse selecionando, sabe o que eu faria? Ah, os dois estão em casa. Ah, não, eu tô indo aí com o médico, que dá uma olhada aí na mamãe, não sei o que, eu tô indo aí. Aproveita. E o senhor? Tudo bom? Entendeu? Acontece muito. Já ir passei comendo por pelas diversas beiradas, situações. entendeu? Ele não funciona assim. Eu já passei por diversas situações de falar coisas diferentes em várias consultas domiciliares nesse contexto. A pessoa era totalmente contra. Ah, não quero ir no médico, nunca ia no médico. E aí me chamaram, me explicaram a situação e eu faço abordagem diferente. Tudo bem, deixo minha mala na sala, muitas vezes, vou como um amigo. Ah, sou amigo do teu filho, tudo bem? Como o senhor tá? Aí começa o assunto. E aí, tu nasceu aqui mesmo? E aí vai, daqui a pouco já virou amigo e aí vai. Posso escutar seu coração? Tal, e nem pergunto se é médico. Ah, pode. Aí vai, já escuta. E aí vai, consegue levar toda a consulta. Amiga, com teu pai vai ter que ser assim, tem que... Entendeu? Fingir não, porque pra mãe ele aceita. Pra mãe ele vai aceitar. Então vai chegar lá, mas o senhor, nossa, poxa, o senhor teve câncer? Cara, com ele vai Teve uma engraçada que eu lembro que ele pagou um plano de saúde a vida inteira. Uhum. Já com seus 80 e pouco, pagou plano de saúde. E aí ele amava quando tinha retribuição do plano. Então, qualquer benefício que viesse do plano, ele adorava. Ele era super aberto. Agora, ter que pagar por fora... Não, paguei o plano minha vida inteira. Uhum. E aí, quando eu cheguei, o filho me contou essa história. Ele falou assim, plano tal, diz que você é médico desse plano. Aí, o plano mandou, surpresa isso. pra você. Entendi. Aí eu Já temos cheguei que no fazer quarto, isso, tá, falei, Henrique? Aí eu falei, ô fulano, eu sou o médico do plano, vim aqui, me mandaram, falando que o senhor tá cheio de benefícios. E aí mandaram aqui, o senhor é um cliente antigo. Aí ele, Aí ele, que bom, poxa, ele ficou super feliz. Nossa, aí, meu plano é maravilhoso. Ele ficou super feliz no Mandaram final. um médico ótimo aqui em Eu casa. falei, eu volto, hein, eu vou voltar. volta sim. Ai, gente, eu queria. Entendeu? Gente, eu amo conversar, assim, com a galera da terceira idade. Eu amo, porque eu entro na onda deles, assim, nos assuntos dele, e eu finjo surpresa com as coisas. É bem Sim, o teu jeito mesmo, tipo... Você tem que fazer. Sério? A única coisa que a gente realmente não indica nessa parte é infantilizar. Né? Então, assim, alguns casos, às vezes, tá com boneca, né? Bota um bebezinho. Só que aí... bota um bonequinho e fala que é o bebezinho. Aí a idosa fica com o bebezinho, cuidando infantilizando. Minha bugigudinha. Entendi. A gente diz muito para não infantilizar. O que acontece em alguns casos é que itens ajudam no comportamento. Então, não sei se já viram aqueles cachorrinho e gatinho falso, que tem respiraçãozinha e tudo. Já viram isso? Já. Às vezes, tu bota um negócio daquilo e você vai cuidar do cachorrinho. E aí, o fato dela cuidar, ela tem um objetivo de vida. Eu preciso cuidar do cachorro. Então, vai lá, faz carinho, sabe? Cria uma situação, né? O que acontece muitas vezes com pessoas que botam boneca, pensando nisso.
vou colocar uma bonequinha aqui para poder ela cuidar como se fosse a filha. Então, só assim, a gente não indica infantilizar, mas a gente é totalmente a favor, né? Pelo menos eu sou muito a favor de situações onde você gera um propósito de vida, né? Ali naquele momento já de demência, no momento que a pessoa não está mais reconhecendo muitas situações do dia a dia. Né? Eu amo ver os vídeos do seu Geraldo. Depois eu vou te mostrar. E a nora dele que cuida dele, né? Eu já falei pra você. E eu acho linda a relação, porque ela tem a característica da implicância. Que pra mim é uma demonstração de amor também. A minha mãe é assim, se a minha mãe gosta da pessoa, ela implica. Se ela não implica com você, é porque ela não foi muito com a sua cara. Se ela começar a implicar, é porque ela gosta. E aí, chama Ritinha. Olha, ela implica com ele o dia inteiro. Mas e isso vai, assim, a sensação que eu tenho é que deixa ele vívido, Sim. sabe? Que ela toma o biscoito dele, toma a fruta dele, ele me dá essa porra aí, ela não vou dar não. E aí ele taca o jornal nela, sabe? E assim, é uma coisa que eu acho que pra ele ali, entende a diferença de você tratar sério? Oi, já comeu? E aí fica aquela coisa ali. Cara, ela, assim, eu amo ver os vídeos dele. Ele xinga pra caramba. Tomar no cu, Eles socializam, né? Uma forma de estar interagindo com ele todo dia, né? E provavelmente pelo fato dela filmar, gera uma dependência até da parte dela de estar sempre interagindo com ele. Então vai criar um vínculo social ali eterno, né? Até ele ir embora, porque vai sempre filmando e tem que fazer... E o fato dela compartilhar, as pessoas ficam dependentes de ver o seu Geraldo, entendeu? Já cria um marco, né? Agora, aí, assim, eu vejo que ela criou um ambiente de conforto para ele. Então, ele tem uma poltrona, tipo aquela poltrona do papai, Sim. em frente à TV, de couro, que ela consegue limpar, e ela deixa ele à vontade, com aquelas fraldas mais fresquinhas, Sim. e ela deixa ele sem camisa, assim, de fralda. Foi a maneira que ela encontrou dele ficar confortável, limpinho, à vontade e tal. Aí teve uma época que denunciaram ela, parece, todo mundo no Instagram indo lá falar que isso era um maus tratos, que ela estava filmando um idoso. Eu falei assim, cara, as pessoas ficam procurando problema ao invés de olhar assim, cara, que bacana, a nora cuidando do sogro, tratando com carinho, com amor, brincando, a pessoa vai ver um defeito. Caralho, que ódio que eu fico das pessoas assim. Provavelmente assim, ela todo um contexto de aceitar a autonomia dele, né? Então, como é importante que eu estava falando para ela a autonomia é algo primordial. Se a pessoa ainda consegue escolher, se ele falar assim, eu prefiro ficar assim, é uma escolha dele. Se respeitar, não é você tá infringindo nada, estou respeitando a escolha. Lembra sabe? que eu não lembro agora a história, mas você tinha me contado sobre, acho que era uma idosa que não queria ir para o hospital mais, que queria ficar em casa? Sim. E o filho estava... Foi até recente, uns meses para trás aí. Uma idosa de 94 anos e passou por internações, queda da própria altura, fratura, internação. E aí, numa dessa internação que saiu muito grave, bem grave. E aí chega em casa, sou chamado nesse contexto de rever ali todas as medicações, tentar compensar. A gente faz uma semana intensiva, ela melhora muito o padrão dela. E aí, num momento de melhora, assim, ela volta à lucidez. Lucidez total, interagindo. Seu médico, fala o nome do filho. Tô na casa. Lembra de tudo, respondendo. E aí eu vi como uma oportunidade, porque eu entendi naquela família que o filho estava muito aflito. Se ela piorar, eu levo ela para o hospital, ela vai falecer lá. E aí eu vi que tinha uma situação ali de insegurança. E aí, nesse momento de lucidez, eu perguntei, fulana, se acontecer o pior, se eu começar a piorar, a senhora quer ser levada para o hospital para poder cuidar disso? Ela, para quê, meu filho? Para que você vai me levar para o hospital? Quero ficar em casa. Mas entendendo que tem todo o problema em casa, você não vai conseguir resolver. Eu prefiro ficar em casa. E aí, a partir dali, deu uma segurança para o filho, por quê? Eu não estou mais fazendo a minha vontade. Eu estou acatando a vontade da minha mãe no fim de vida dela. Então, assim, mudou a vida dele ali. Ele ficou em paz, ficou seguro e foi assim o desfecho. Faleceu, não sei se ela já tinha falecido. Não. Faleceu. E, então, assim, ela faleceu do jeito que ela queria, no conforto da casa dela, com o filho, com a nora, com a cuidadora de 20 anos, todo mundo junto. Então, é algo que a gente tem que priorizar. Isso aí eu sempre falo. Autonomia, para mim, o paciente chegar na velhice com autonomia e funcionalidade é o nosso objetivo. Gente, com mais de 1h30 de podcast já.
A gente precisa ir caminhando para o final, mas cadê o editor? Porque, cara, se dependesse, a gente ficaria aqui, acho que o dia inteiro conversando sobre isso, porque é um assunto realmente que... O que eu entendi de hoje do nosso podcast é envelhecer dói, mas ela pode doer um pouco menos, com uma ajuda de um geriatra, né? Então, eu queria encerrar o nosso podcast e já deixar um convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento e como amenizar. Na esse verdade, deixem nos comentários tópicos que vocês gostariam que a gente perguntasse para ele. Específicos, de doenças específicas ou de cuidados. A gente pode falar depois do CTI, né? Como que é a pessoa que tem um idoso no CTI. A gente tem muito assunto. Então, assim, o convite para ele voltar já está feito. Porque... Aceito também. Ai, que bom. Porque, pelo que eu entendi, é um processo longo e que a gente meio que quer se esconder. A gente não quer enxergar. E eu acho que a gente enxergando e olhando, procurando ajuda, vai ser um pouco mais leve. Com certeza, bem mais leve, né? Se a gente planejar desde cedo, se a gente está buscando isso da melhor forma possível, organizando o nosso tempo, tudo que a gente conversou, eu acho que não vai parar nos 70 nem 80, né? Os sonhos vão muito além. Acho que vamos manter com um propósito. Exato. E até eu o fim. quero voltar àquela pergunta que você fez lá no início, que já subiu aqui. Você ainda está sonhando? Cara, isso para mim foi surreal. Obrigada, Henrique. Nada, Obrigada, de verdade. É um prazer. Se tivesse Obrigado pelo parado convite. ali, ela já teria saído daqui. Muito obrigado Exato. pelo convite. Gente, obrigada. Curte aqui, não esquece de deixar seu comentário pra gente ir para uma próxima conversa com ele, ó. Beijinho.